Olá a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a psicóloga Joyce Maciel, da cidade de Sinop, Mato Grosso. Eu sou membro do Conselho Fiscal da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso e esse é o Conhecendo a Profissão, um programa da Associação de Psicologia do Estado de Mato Grosso que apresenta as atuações do profissional de psicologia no Estado de Mato Grosso. Não esquece de seguir as nossas redes sociais no Facebook, no Instagram e no YouTube, dá aquela curtida, ativa o sininho e se inscreve no nosso canal. No episódio de hoje, nós estamos com o Mário Roney, ele que é psicopedagogo, formado pela Faculdade Integrada de Várzea Grande, FIEVEC, especializado em atendimento educacional, especializado também em tradução e interpretação em línguas, sinais e libras, e educação especial com ênfase em libras, surdo e cego. Ele que é formado também em graduação em pedagogia pela Unirondon. Mário, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui conosco. Você pode falar um pouquinho de você para se introduzir aqui para o nosso canal? Bom dia, Joyce. É um prazer estar com vocês. Eu me chamo Mário, estou há 17 anos na educação e na psicologia uns 6, 7 anos, que nós temos introdução. Tem 7 anos, vai para 8, porque eu introduzi a psicologia na minha vida. E de atuação nós vamos para 3 anos. E sou especialista na psicopedagogia, na educação especial. Trabalhei mais de 10 anos como intérprete de línguas de sinais. E agora eu foquei somente em criança e adolescente, na área da psicologia, onde eu trabalho a ludoterapia, onde eu trabalho o desenvolvimento de aprendizagem, onde eu faço avaliações e intervenções. Nossa, que bacana. E hoje o nosso tema é sobre psicopedagogia. Como é o profissional psicólogo na área da psicopedagogia? Mário, você tem, além da formação e da especialização em psicopedagogia, como você mesmo disse, você também está, como psicólogo, você atua. Eu dei uma olhadinha aqui e você está graduando também em neuropsicologia? Sim, eu estou no meio de uma pós-graduação e acredito que daqui uns 4 meses concluo a minha pós-graduação em neuropsicologia, para me dar mais possibilidades, mais ferramentas, né? Entendi. Nossa, que bacana. É extenso o seu currículo e você tem quantos anos na área, assim, trabalhando como psicopedagogo? Agora, eu farei 10 anos de atuação. 10 anos de atuação e você trabalha na área pública, na área privada? Trabalho na privada. Eu fazia atendimento domiciliar e hoje nós estamos em parceria com uma clínica onde nós atuamos no serviço privado. Entendi. E como que é ser um psicopedagogo hoje em dia? Como que é a formação? Como que é para ser um psicopedagogo atualmente aqui no Brasil, principalmente aqui no Mato Grosso? Então, Joyce, eu preciso fazer um recorte histórico rápido, porque nós temos a psicopedagogia que até 2013 a psicopedagogia era vista como elitista. Então, só quem poderia ir ou quem tinha acesso a psicopedagogo era a burguesia. Em 2013, 2011, 2012, surge no Piauí um grupo de psicopedagogas, onde elas começam a fazer um movimento grande que repercutiu em todo o Brasil. Então, de 2013 até 2014, eu viajei para o Piauí umas 10 vezes para fazermos discussões para todos esses profissionais, era São Paulo, Rio de Janeiro, Campo Grande, Pará, Ceará, onde nós reunimos vários profissionais com apoio jurídico e criamos um sindicato de psicopedagogos no Brasil, porque nós tínhamos somente uma associação, né? Então, o sindicato ele veio mudar a cara da psicopedagogia no Brasil, onde nós ampliamos o acesso ao atendimento, onde esse acesso não caiu a qualidade do atendimento, porém,
deu possibilidade de famílias carentes terem acesso à psicopedagogia. Então, a atuação do psicopedagogo hoje, ele está mais acessível. A sociedade tem mais acesso a esse profissional, ouve-se falar mais do que alguns anos atrás. Então, o nosso acesso hoje está em escolas públicas, escolas particulares, abrigo de idosos, presídio, mercados, onde houver necessidade de auxílio ou de intervenções voltado para a aprendizagem, nós que somos psicopedagogos, nós somos terapeutas da aprendizagem, estamos lá. Terapeutas da aprendizagem, gostei. E como que eu, por exemplo, faço para ser psicopedagogo? É fazer uma graduação, é uma pós, é uma especialização? Como que é para ser um psicopedagogo? Então, no Brasil, existe uma faculdade que tem graduação em psicopedagogia, que é a Universidade da Paraíba. A primeira universidade que ofereceu e oferece um curso de graduação com 4 anos de faculdade. Então, a Universidade da Paraíba, a Universidade Federal da Paraíba, oferece a psicopedagogia como graduação. Tirando a Universidade da Paraíba, até o presente momento, as demais são todas pós-graduação. Então, qualquer indivíduo, qualquer sujeito, qualquer pessoa que tenha nível superior pode fazer a pós-graduação em psicopedagogia. Porém, existem algumas instituições que oferecem a psicopedagogia com estágio e a psicopedagogia sem estágio. É muito triste em saber que 98% das instituições não oferecem estágio. Então, as pessoas saem com o título, mas elas não sabem, de fato, como atuar na prática. E essa atuação do estágio, essa atuação na prática, ela é importante, né? A gente sabe, assim, pela nossa graduação, a gente sabe o quanto é importante ter prática antes de ir para o mercado de trabalho. E o psicopedagogo, ele precisa dessa prática também, né? Sim, porque e aí nós vamos lá na neurociência. A neurociência fala que os processos neurais, elas só acontecem quando eu faço. Então, a teoria, de forma teórica, só ouvindo, eu apreendo em torno de 20%. Eu fazendo, experienciando, isso aumenta para 90%, né? Eu preciso saber que é esse enfrentamento, como que eu vou fazer o atendimento, eu preciso ter a percepção da família para fazer o acolhimento dessa criança. Se eu não tenho prática, eu não tenho como fazer essa atuação. Entendi. E no caso, na hora de se inserir, então, para o mercado de trabalho, eu imagino que esse psicopedagogo, seja pela graduação ou como uma pós, essa prática vai fazer diferença a hora que ele vai para o mercado de trabalho, né? Provavelmente, né? Vai. Aí nós temos algumas situações, Joyce, que são constrangedoras. Por quê? Nós não podemos dizer para um profissional que tem uma titulação que ele não pode atuar. Só que muitos profissionais eles estão sendo professores de reforço. Não que não se deva ser professor de reforço. É porque a psicopedagogia ela é muito diferente da aula de reforço, né? Esse profissional da psicopedagogia ele vai trabalhar das dificuldades que existem, das prováveis dificuldades, nós vamos criar um plano de ação ou estratégia para amenizar a dificuldade desse indivíduo. Uhum. E a aula de reforço, em sua grande maioria, eles vão reforçar algo que o aluno deveria saber. Então, eles só vão reforçando, porque a repetição também está dentro do processo de alfabetização. Mas não para essa criança que precisa de um profissional psicopedagogo,
ou da psicopedagogia, porque quando eu faço reforço, eu desconsidero que essa criança pode ter um transtorno, pode ter um distúrbio, pode ter uma dificuldade, um problema de aprendizagem ou uma deficiência. Entendi. E no caso, na hora então de atuar como psicopedagogo, além dessa parte que é fundamental, né, quando vai se inserir no mercado de trabalho, eu imagino que seja vasto o trabalho do psicopedagogo, não é só o reforço, como você está falando, né? Na verdade, não é reforço. Não é. Não é o reforço. Uhum. Aí nós até fazemos algumas orientações pautado dentro do nosso código de ética da psicopedagogia. Existe um sindicato, né, que é o Sindicato de Psicopedagogos do Brasil, onde vem dizendo, nós nem usamos esses nomes de reforço escolar para não se misturar ou para Uhum. não confundirem, né? Porque o professor de reforço são professores de determinadas áreas e que ele tem as habilidades específicas dele. Nós, Uhum. psicopedagogos, nós temos habilidades específicas da nossa atuação. Quando nós misturamos ou dizemos que eu, Mário Ronei, psicopedagogo, estou dando aula de reforço, eu confundo a família, a ponto da família não querer pagar, por exemplo, uma avaliação que compete a nós, porque ele acredita que nós vamos fazer o mesmo papel do professor de reforço, que o professor de reforço não faz avaliação. Entendi. E no caso, então, o que faz o psicopedagogo, então, já que ele não faz o reforço, né? A gente deixou isso bem claro. Então, o que é esse papel de atuação dele? O que ele faz? Como que ele trabalha ou com que ele trabalha? Então, nós trabalhamos com crianças, jovens e adultos, né? Uhum. Nós, dentro desse processo, a família traz a queixa para nós, e aí nós vamos identificar qual é o melhor, qual é o melhor ou qual as melhores estratégias para a dificuldade que está sendo apresentada. Porque quando a família traz essa criança para nós, ela já está sinalizando que tem alguma coisa de errado. Porque a família ela não vem somente porque a escola solicitou ou porque um psicólogo solicitou. Ela acredita que essa criança tem algo diferente, ela só não sabe o quê. Então, quando a criança chega, ou esse adolescente, nós vamos criar estratégias partindo da demanda que nos foi trazida. Se for, por exemplo, uma criança que é impulsiva, que não consegue se conter, aí nós vamos fazer a avaliação para verificar se é somente falta de rotina, se é somente falta de comando, que são as crianças que é só um comportamento disfuncional, ou se pode ser uma hiperatividade. Entendi. Porque o professor de reforço, ele não entra no crivo dele, entra no crivo da psicopedagogia. E a partir dessa avaliação, como que o psicopedagogo ele continua o trabalho dele? Então, essa avaliação ela não, não se define ou não se resume somente em uma sessão, né? Aham. Eu peço que seja no mínimo 12 sessões para avaliação e depois mais 12 sessões para intervenção. Só que dependendo do diagnóstico, é para a vida toda, né? Ou até essa criança ganhar autonomia, porque nós vamos ensinando algumas estratégias de resoluções de conflito, resoluções de problemas, mas eu preciso de, no mínimo, 12 sessões para fazer essa avaliação. Porém, essa avaliação vai sempre em cima da demanda que a família trouxe. Eu vou fazer o quê? Eu vou aferir ou classificar o nível de aprendizagem, eu vou aferir ou classificar o nível de escrita, eu vou aferir ou verificar o, os seus comportamentos afetivos e relacionais. Diante disso, eu monto um relatório onde eu venho separando por caixinhas, né?
afetivo, cognição, a área de Uhum. exata, a área de linguagem, a área de humanas, como que ele se portou aqui, como que ele foi aqui. Aí eu também, nós trabalhamos com todos as crianças, modelos e testes de concentração, atenção, para dou pequenos problemas, tanto na oralidade como na escrita, para ver como que ele resolve essas situações. Feito isso, eu tenho os sintomas. Os sintomas eles vão chegando perto de classificações. Se essa criança, numa determinada idade, os sintomas dela chega perto da classificação de uma criança hiperativa ou que tem um déficit de atenção com hiperatividade, eu vou fazer um encaminhamento para neuropediatra para que, em parceria, consigamos fechar esse diagnóstico. Eu não faço laudo ou eu não concluo o diagnóstico se eu não tiver um outro profissional da área da saúde, médico, né, para fechar comigo. Uhum. E no caso, assim, agora uma curiosidade mais minha mesmo. A gente está falando da criança pequena quando se detecta lá no início que ela tem uma dificuldade. Mas e quando passa despercebido essas dificuldades e daí essa criança se torna ali um pré-adolescente, um adolescente? O psicopedagogo ele atua nessa idade também ou é só com os pequenininhos? Não, atua. Nós atuamos agora, nesse momento em específico, nós estamos tendo muito adolescente que estão com defasagem escolar. Adolescentes de 12, 13 anos, que em função da pandemia, mas assim, muita gente muitas famílias ou a própria sociedade está dizendo assim: os adolescentes não sabem ler, não estão conseguindo escrever. Só que um adolescente de 12 anos, ele já deveria ter essas competências, porque o processo de leitura e escrita, ele acredita-se que tenha que acontecer até 8 anos de idade. Uhum. Então nós temos 8, 9, 10. Vamos supor que com 8 anos não foi compreendido, mas ele tem 2 anos aí para correr atrás. E aí chega uma criança, um pré-adolescente com 12 anos, provavelmente não é defasagem em função da pandemia. É uma defasagem que pode estar mascarado uma dislexia, Uhum. pode estar mascarado um TDA, que é um transtorno do déficit de atenção, sem hiperatividade. Criatividade. Aí também nós podemos ter uma disgrafia, porque aí eu preciso fazer avaliação, que pode ser um transtorno neurológico que implica na hora de fazer o registro. E aí tudo vai depender da demanda, mas dá de se fazer, e é importante que o psicopedagogo seja atuante nessa faixa etária, porque o profissional psicólogo, ele consegue trabalhar com adolescente, perfeito, porque nós temos competência para isso, né? Só que tem assuntos relacionados à educação, que foi decorrente ao processo de alfabetização, e quem não é da educação tem mais dificuldade em lidar com isso. Entendi. Então, o psicopedagogo, ele trabalha todas as faixas etárias, então dá para dizer? Toda a faixa etária, porque o psicopedagogo ele está onde não tem aprendizagem. Ah, essa é uma Então, boa. o processo de aprendizagem ele se dá desde de criança, né? Só que tem pessoas que, por N motivos, não conseguiram ter acesso a algumas oportunidades. Então, aonde houver ausência, dificuldade de aprendizagem, o profissional psicopedagogo deve ser chamado. Entendi. Mário, quando a Hum. gente você mencionou que quando vocês não faz o laudo na hora de fazer a avaliação, até você ter um outro profissional da área da saúde ali juntamente para poder fazer um trabalho multidisciplinar. Uhum. Quem mais participa do trabalho multidisciplinar? Você comentou do neuropediatra, né, o neuropsiquiatra. Uhum. Mas, assim, quem mais pode participar desse processo multidisciplinar? Porque a psicologia, ela também não trabalha sozinha. Eu trabalho com Uhum. criança e adolescente e eu percebo que a gente precisa dessa aliança com outros profissionais
justamente para poder fazer um bom diagnóstico, um bom prognóstico, para poder ajudar a sanar esses problemas dessa criança, desse adolescente. Como que é para a psicopedagogia esse trabalho multidisciplinar? Então, eu preciso de outros profissionais. A primeira demanda, assim, uma demanda muito forte na psicopedagogia, são as crianças que têm característica ou que têm laudo de autista, que tem laudo de TEA, né, que é transtorno do espectro autista. Uhum. Então, para eu fazer um diagnóstico, quando nós identificamos na demanda, através das queixas, eu preciso de um fonoaudiólogo, no primeiro momento, quando a criança tem características do espectro. Então, para a criança que tem característica ou que apresenta-se dentro do espectro, eu preciso de um fono. Esse fono vai me dar condições de concluir o meu relatório ou a minha hipótese diagnóstica, que daqui a minha observação, as minhas intervenções, junto com a do fono, nós vamos fazer o encaminhamento para neurologista, quando for voltado para o espectro. Então, aí nós temos um fono, quando é o processo de avaliação, tá, Joyce? Uhum. Então, eu tenho fonoaudiólogo, um psicopedagogo, um psicólogo. Feito isso, nós fazemos um encaminhamento em conjunto para o neurologista. Se for uma criança que tem uma dificuldade, por exemplo, que tem sinais ou sintomas de hiperatividade, dependendo da faixa etária, a hiperatividade, aqui nós separamos em 2 níveis, que é uma hiperatividade que é de 5 anos para baixo, e o déficit de atenção e concentração de 7 anos para cima. Mas isso não significa que ele não tenha a hiperatividade. Nós só separamos porque as questões escolares começam de 6 anos para frente, aí começa a dar sinais onde aumenta a desatenção, aumenta a falta de concentração. Aí entra as questões da aprendizagem formal, né? Uhum. Então, aí eu faço os encaminhamentos somente para o neurologista. E nesse encaminhamento para o neurologista, aí continua aquele processo de trabalho que você falou, que são várias sessões, você pede um tempo, e se tiver que continuar, vai e continua. Eu só faço encaminhamento para neurologista depois que eu tenho condições de dizer para a neurologista que eu não tenho mais dúvida que essa criança ela é hiperativa ou ela está dentro do TDAH, por isso, aí eu venho fundamentando através de biografia, através das vivências, através da clínica. Eu vou dar condições para a neurologista compreender o porquê que eu encaminhei para ela. Entendi. Porque eu imagino que na maioria das vezes os pais, eles vêm da mesma forma que talvez aconteça para mim, os pais vêm só com os sintomas, eles vêm com a sintomatologia do filho, com os problemas, os comportamentos, né, problemáticos e não sabem o que é aquele quadro, né? Porque o profissional, tanto da psicologia quanto da psicopedagogia, a gente pega tudo aquilo e fecha um quadro. Coloca num quadro e numa moldura e fala, olha, o seu filho, ele tem tal e tal diagnóstico. Aí começam os encaminhamentos, os trabalhos, e daí os pais têm uma luz de por que o meu filho se comporta do jeito que ele se comporta. Então, esse trabalho multidisciplinar, ele é essencial nessas horas, principalmente para o prognóstico, porque essa criança e esse adolescente vai precisar desse aparato, sabe-se lá há quanto tempo, até ela conseguir caminhar sozinha. Mas ela vai precisar, principalmente nos transtornos, no caso, os transtornos de aprendizagem, no TEA, no TDAH, que os pais eles ficam exaustos com uma criança com TDAH em casa. Mas nos transtornos de aprendizagem, o que eu percebi na minha prática é que os pais eles não sabem ajudar o filho a estudar.
porque eles não têm aquele mesmo estilo, o estilo de estudo é diferente. Então, quando a gente fala de um transtorno de aprendizagem, os pais eles ficam assim, mas o que, que é um distúrbio, um problema, um transtorno de aprendizagem? Porque cada um é uma coisa. E daí, como que o psicopedagogo, ele introduz esse assunto? Como que ele explica que, olha, o seu filho tem um problema, um transtorno, um distúrbio de aprendizagem? Para esses pais que, na maioria das vezes, não fazem ideia do que é uma descalculia, uma dislexia, uma disgrafia, né? Até uma hiperlexia, né? Esse eu não conheço. Hiperlexia as crianças que estão à média do conhecimento. Eles não são superdotados, nem têm altas habilidades. Eles só estão acima. Eles têm, eles fazem leitura dinâmica, eles são além. Crianças que leem fluentemente em 3, 4 anos, inglês, inclusive. Hiperlexia. Joyce, eu primeiro, quando eu recebo a demanda, eu tenho uma ficha prévia, onde eu deixo a família escrever o que, que eles acham que está, o que eles acham que está acontecendo com esse filho, que seria uma queixa, né? Mas assim, uma coisa bem informal para que eles usem os termos deles. E aí depois, na hora que eu vou para a anamnese, se a criança não tem diagnóstico, se a criança não tem indicação de psicólogo, se a criança não tem indicação de neurologista, aí eu vou explicando para eles o que é dificuldade, o que é problema, o que é defasagem, o que é um déficit de atenção, e o que é um transtorno e o que é uma deficiência. Como nós precisamos trabalhar dentro de uma realidade, eu deixo claro para todos os meus clientes que a criança ela pode ter de uma dificuldade somente até uma deficiência, para que essa família não seja pega de surpresa. Então, nós trabalhamos dentro dessa realidade. E aí eu vou sempre reforçar a demanda que ela trouxe. A criança inquieta, não dorme no horário, mexe muito à noite, aí não tem controle da enurese, da ecoprese, e é uma criança que tem 6 anos. Então, aí nós já estamos vendo que é uma criança que não tem controle de esfíncter, não tem controle urinário, uma criança que provavelmente não tem rotina, a criança com 5, 6 anos, que não tem controle esfincteriano, não tem controle da sua bexiga, eu vou encaminhar para o pediatra, né? Então, eu já começo aí fazendo encaminhamento para o pediatra. Ah, ele tem comprometimento no sono, ele mexe a noite inteira, ele fala, ele balbucia, ele cai da cama, é agitação noturna. Ele não tem rotina, porque a família não dá ou porque a família não consegue organizar a rotina dessa criança. Então, tudo que está dentro de casa, eu faço uma avaliação, porque são reflexos de escola, vai refletir lá na escola, né? Então, eu ajudo a família a organizar essa rotina, só que nisso eu já encaminhei para um pediatra. O pediatra tem que saber ou orientar a família com relação a essa criança que ainda tem controle da hipoprese e da enurese. Feito isso, eu começo as intervenções, o processo de avaliação. E aí nós vamos fazer esse processo de avaliação dentro dos assuntos relacionados à escola. Uma criança de 6 anos, ele está na pré-alfabetização, ou ele está na alfabetização. Só que para uma criança ser alfabetizada, ela precisa ter desenvolvido algumas habilidades. Habilidades essas que é lá de 4 e 5 anos. Nós chamamos de educação infantil 4 e educação infantil 5 anos. São habilidades, por exemplo, habilidade motora, habilidades faciais, equilibração, forma geométrica, classificação de cores, classificação de formas, é, distinção e classificação de som e instrumentos, motricidade
fina, motricidade ampla, noção de tamanho, de pequeno, pequeno, grande, alto, baixo, atrás, frente, lado. Ele precisa ter desenvolvido essas habilidades, porque no processo de alfabetização, essas habilidades estarão necessárias. Hum. Então, se essa criança não tem essas habilidades, nós vamos ter que ver essas habilidades como que tanto o processo de alfabetização. Entendi. Mas é E complexo. é complexo, eu estou percebendo, é um trabalho complexo. Por isso que O... eu falei para você que o psicopedagogo, todos os profissionais podem fazer psicopedagogia. Só que a meu ver, eu creio que quem é da pedagogia ou da área de licenciatura consegue sair na frente, porque são áreas de atuação mais próximas, né? Faz sentido. E na licenciatura você está mais próximo daquele aluno com defasagem, ou aluno com algum problema, algum distúrbio, algum déficit. Você está bem mais próximo dessa realidade do que o psicopedagogo, principalmente se a gente relembra que não são todas após, né, ou no caso da graduação talvez sim, mas não são todas que têm aquele estágio, né? Então, assim, o É, contato direto com esse público, ele vai dizer muito do profissional, porque você pode ter todas essas teorias, você pode entender tudo isso, mas se na prática tu não sabe manejar essa criança, por exemplo, com um distúrbio que pode acabar evoluindo, você perde a mão ali no prognóstico e você pode piorar o caso dela. A gente vê isso no psicólogo. Quando o psicólogo ele não tem prática, quando ele não consegue manejar e lidar com aquele caso dele, ele pode piorar o quadro ao invés de melhorar. Então, entender tudo é complexo, é muita coisa. Então, assim, entender todas essas coisas e souber fazer ela na prática, com o trabalho multidisciplinar, a gente imagina o porquê o psicopedagogo ele é tão importante nessas horas. E esse diagnóstico que a gente estava falando, só para fechar então, tem todo um trabalho multidisciplinar, tem todo esse processo, né? Porque ele é um processo, ele começa lá quando você encontra esses pais dessa criança a primeira vez, faz essa avaliação, faz os encaminhamentos e daí começa todo o trabalho, né, de formiguinha, eu imagino. Cada sessãozinha ali é uma coisinha que se avança, às vezes a criança não avança, a gente tem que fazer de novo. E daí, nisso, tem a evolução. Eu imagino que o quadro de evolução dessa criança ou desse adolescente com essa dificuldade ou essa defasagem deva ser o momento mais incrível, porque para o psicólogo quando a gente vê a evolução do paciente, a gente fica, por fora a gente está pleno, mas por dentro a gente fica, uau, conseguiu. eu fico emocionado, eu choro. Eu choro porque, principalmente quando a gente percebe que a família também não acreditava. Uhum. Aí de repente, a criança evolui assim, e, e para mim, eu acho que nem é fazendo muito. É óbvio que eu faço tudo dentro dos protocolos, né, da necessidade daquela criança, daquele adolescente. Mas se faltar, se talvez a família tivesse buscado antes, ou aumentado o número de sessões, ou tivesse um pouquinho mais de paciência, eu acho que a criança desenvolveria muito mais rápido. Uhum. Paciência Então, hoje em dia é difícil nas famílias. eu tenho criança que entrou aqui sem saber ler, e aí me deram presentes, eles escrevendo: tio Mário, te amo. Ou então, tio Mário, você é importante. Aí, a hora que eu vejo a escrita deles, eles fazendo sozinho, aí é muito emocionante. Imagina, nossa, isso é o ápice do momento do profissional, é ver o quadro de evolução. A gente, querendo ou não, dá aquele quentinho no coração que a gente fala. Sim, é muito bom. Vamos lá. E dentro dos distúrbios, dos transtornos de aprendizagem, das defasagens, a gente tem um que hoje em dia
um pouco por conta da mídia também, Mário, mas ela está muito assim, o pessoal fala muito disso. Como eu trabalho com adolescente, a gente acaba se inserindo no mundo deles, né? Então, assim, vê-se que, por exemplo, os problemas de aprendizagem e o TDAH são temas bem recorrentes esses últimos anos. Então, assim, eu particularmente tenho observo assim, uma certa preocupação em será que eu tenho? Porque eu vejo os vídeos, eu vejo os sintomas e eu tenho isso. Ou será que eu estou só tendo alguma dificuldade? Como que o psicopedagogo ele detecta esses transtornos, principalmente o TDAH, que hoje em dia assim está na boca do povo, né? O TDAH nunca ficou tão conhecido na vida como ultimamente. Como que o psicopedagogo ele trabalha, como que ele procede nesses casos em que tem-se sim um transtorno, uma defasagem ou tem um problema de aprendizagem? Como que ele faz esse processo de detectar e daí dar os próximos passos? Então, Joyce, o psicopedagogo ele tem que ser muito coerente para também não seguir modinha. Porque pós-pandemia existe muita gente, muitas famílias que estão trazendo os seus filhos, porque são crianças, adolescentes que são inquietos, impulsivos, não tem rotina, não tem horário para dormir, não tem horário para acordar, são desleixados com seu material escolar, falta do compromisso. Isso não é hiperatividade. Então, isso não é hiperatividade, isso é falta de rotina e organização familiar. A questão da hiperatividade, ela dá sinal desde criança. O bebê, você consegue perceber que o bebê, desde bebê, que essa criança pode ser hiperativa, pode ser impulsiva. Uns 10 anos atrás, a questão do TDAH era muito forte, tinha virado mídia, porque as crianças nas escolas estavam muito agitadas. Foi bem quando começou a entrar celular, que a família começou... Existia uma moda aí que falava, não, nós temos que deixar eles fazerem tudo. E aí eles começaram a perceber que esse fazer tudo não era tirar as regras, não era tirar os comandos de rotina. E aí começa a se surgir uma avalanche de famílias dizendo que os filhos tinham hiperatividade. Deu uma diminuída, aí veio uma outra demanda, que agora também tem se discutido muito. Eu gosto quando se discute alguns transtornos, porque aí aumenta o número de pesquisa, né? No caso, agora tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista. Agora, com relação ao TDAH, existem marcos que definem esse indivíduo com TDAH. A subdivisão é a hiperatividade, a impulsividade, ainda enquanto criança, onde a criança não obedece comando, onde a criança não consegue obedecer regras. São crianças que a família e o outro não conseguem lidar, até parece, eu já vi diagnósticos de profissionais que acreditam que a criança tem a TOD, porque ela enfrenta, ela questiona, e não é TOD, é hiperatividade. E aí ela começa a dar uma diminuída no foco. Oi, Mário. Mário, você travou a sua câmera. Mas você está me ouvindo? Agora sim, ela deu uma travada, não sei se fui eu, foi você. Parou quando você estava falando, quando dá uma diminuída em alguma coisa. Eu tô aqui. Sim, a sua câmera voltou. Então, eu recomeço, né? Não, para da parte onde você falou sobre o TDAH, que eu achei interessante essa fala, que o TDAH e o TOD, eles se misturam, mas não é TDAH, não é o TOD, é a hiperatividade. Ah, sim. Então, essa criança que tem hiperatividade,
com impulsividade, que é essa inquietação exacerbada, ela precisa. Crianças que vivem com sinal de machucado, se ela subir no telhado, ela vai pular. São crianças que não têm. Oi, travou. Uhum. São Você está próximo crianças. da internet? Estou perto do roteador. Uhum. Então vamos lá. São crianças que fogem do padrão aceitável. Mas elas não conseguem, a impulsividade é muito maior para elas. E aí nós temos marcos, né? São características. Oi? Elas dormem tarde. Espera aí, vamos dar uma pausa. Que eu tenho que detectar se é o meu ou se é o seu. Aí que o Leão está vindo. Oi, Mário? Joyce, mas você está travada para mim tem uns 20 minutos. Eu tô travada para você, então deve ser o meu. Porque para mim é você que trava para mim. Oi? Aí, você está travada para mim. Espera De aí. novo. Eu acho que é o meu. Porque no meu é você quem trava e trava o seu áudio. E daí para você sou eu que travo. Não, mas você está travada para mim tem uns 25 minutos. Deixa eu. Como? Nossa, travou de novo. E agora destravou? Destravou, mas você sumiu. Voltou. Depois eu tenho que ver com o Leon se é a internet aqui. Mas é estranho porque você que trava para mim. Tipo, você tá falando, tudo tranquilo, normal, mas daí você trava. Agora, né? Uhum. Mas vamos lá. No caso, então, essa criança, quando ela tem esses comportamentos que a gente chama de comportamento disruptivo, né? Que são os comportamentos, assim, bem próximos ali da hiperatividade. Ela se confunde, às vezes, com o TOD, se confunde, às vezes, com um transtorno disruptivo de humor, mas é a hiperatividade. Não é... O psicopedagogo, ele consegue visualizar isso bem, né? Então, eu consegue. A demanda psicopedagógica, ela requer muita leitura, né? Porque nós não, existe algumas classificações e como todos os profissionais são orientados, passam por supervisão, que nem toda criança que chega para mim tem algum transtorno. A criança é uma criança agitada, não entra dentro de rotina, não obedece professora, não come no horário. Então, nem tudo eu vou classificar. Tem situações que eu preciso só chamar essa família e fazer orientação com a família. Para quê? Para que mude rotina ou reforce a rotina. Aí eu faço uma visita na escola também, autorizado pela família, autorizado pela escola, onde dentro dessa autorização eu deixo claro que eu não faço intervenções, nem mudo a rotina da escola, eu faço só uma observação, para ver se a criança senta, eu olho pela janela,
dependendo, eu entro na hora que ele sai do intervalo, para verificar onde que ele senta. E aí eu vou fazendo algumas sugestões pedagógicas. Mas nem tudo, nem toda situação que seja disfuncional é hiperatividade. Entendi. E vocês fazem esse trabalho junto à escola também, né? Vocês prestam esse trabalho junto à escola. A minha dúvida é saber se a psicopedagogia junto à escola, por exemplo, digamos que é um aluno que chegou final do ano, e daí os pais, a escola de tanto pressionar, porque a escola pressiona bastante, né? Porque acaba atrapalhando o processo de aprendizagem do aluno. Aí chega final do ano, os pais decidem que sim, eles vão procurar. Dá tempo de procurar ou tem uma época específica, vamos dizer assim, para procurar um psicopedagogo e começar o trabalho? Então, não existe período. A criança apresentou dificuldades de aprendizagem, a família tem que procurar. Se for procurar esperando um retorno de nota ou de evolução para aquele final de ano, óbvio que nós não vamos ter êxito o suficiente para o esperado, né? Mas a qualquer momento do ano, a família precisa procurar esse profissional, porque é uma demanda de fracasso, é uma demanda de dificuldade, é uma demanda de baixa autoestima para o ano inteiro, né? A criança percebe quando ela não está evoluindo dentro da sala, quando ela não está fazendo igual os amiguinhos. Percebe, ela sente muito também, Aí, principalmente se tiver um transtorno junto ali. então, aí dependendo da faixa etária, eu oriento também o psicólogo, porque mexe com a autoestima, né? Mexe muito. E E Joy, só para contribuir com assim, você, aqui na nossa clínica, quando nós fechamos um atendimento, já está previsto no contrato uma visita na escola e uma visita em casa. em casa? É, essa visita em casa e na escola é se a família solicitar. Aham. E no Por caso, o quê? que o pedagogo faz na casa, então? Então, em casa, nós fazemos a observação logística de material escolar, de brinquedo, organização, por exemplo. Quando eu vou em casa, eu já sinalizo à família que é interessante, eu faço orientações, tá? Que é interessante retirar, principalmente se é uma criança que está tendo dificuldade na escola, retirar a televisão do quarto. Então, é a primeira orientação. Ah, mas ele fica mais confortável. Só que ele não está tendo rendimento com regras e normas, não está dormindo no horário e não está atingindo o que está sendo previsto enquanto escola. Então, você não pode deixar esse distraidor dentro do quarto, porque se você não está acompanhando o seu filho, que é uma criança ou um pré-adolescente, alguém tem que estar acompanhando. Então, se você me solicita para que eu vá até a tua casa, eu vou fazer orientações que vai agregar, que vai potencializar a mudança de comportamento. Primeira coisa, tirar a televisão, organização de material, organização das suas pequenas coisas, né, dos seus objetos, que aí nós vamos fazer, eu já sugiro para a família que são pequenas obrigações. Guardar sapato, tirar meia dos tênis, colocar para lavar, pegar roupa suja, já colocar um cestinho onde essa mesma criança e adolescente tem autonomia para ele mesmo colocar a roupa suja e retirar do quarto. Compromisso de acordou, forrou a cama, e aí um espaço dentro desse quarto ou num lugar arejado que não tenha ruído, televisão, som, cachorro, para ele fazer as atividades escolares, estipular um horário somente para atividades. Então, eu faço a visita nesse aspecto. Entendi. E a partir do momento que você tem, então, o levantamento da escola, né, do que acontece ali no âmbito escolar, dentro daquela salinha, e eu imagino que você faça a observação dele em todo o contexto escolar, não só na sala.
Todo fluxo. Todo fluxo, e daí você tem também em casa, e mais aquilo que você faz o levantamento e observação dentro ali da clínica. Isso. Com tudo isso, o psicopedagogo, ele ainda tem o trabalho multidisciplinar, né, que se tiver que encaminhar, encaminha, se tiver que chamar profissional, chama, vai todo mundo participar, vai todo mundo dançar a mesma música na mesma roda. Você faz o trabalho junto aos pais também, quando percebe que a maioria desses comportamentos ou que a falta de rotina, desorganização familiar também chama junto, faz ali já o treino de pais. Tudo isso, você embarca eu imagino, num relatório, mas o psicopedagogo ele faz laudo, ou é a testagem e o laudo que fala, porque muita gente procura um psicopedagogo, também procura um psicólogo para teste e laudo, para poder levar o laudo na escola e poder falar, ó, meu filho tem tal problema, tá aqui o laudo. O psicopedagogo faz isso também? Não, nós não fazemos laudo. O psicopedagogo não tem habilitação para fazer laudo. Nós fazemos relatório com hipótese diagnóstica, e quando tem o psicólogo na mesma unidade, por exemplo, no meu caso, eu sou psicopedagogo e psicólogo, então eu faço já com diagnóstico. Mas se eu fui contratado somente como psicopedagogo, eu faço um relatório com hipótese diagnóstica. Entendeu? Psicopedagogo não pode fazer laudo. Não existe orientação para psicopedagogo fazer laudo. Isso é Brasil inteiro, tá? Assim, o psicopedagogo não faz teste, não faz laudo. Não, ele faz teste. Faz o teste, mas não faz o laudo. Ele faz teste voltado para a aprendizagem. Isso. É diferente dos testes da psicologia. O psicopedagogo, ele trabalha multidisciplinar, ele trabalha junto com outros profissionais, ele vai na escola, ele vai na casa, ele faz tudo isso, mas ele faz a avaliação psicopedagógica, mas ele não entrega o laudo, né? Que não tem laudo, tem o laudo psiquiátrico, o laudo do neuro, o laudo do psicólogo, mas não o laudo psicopedagógico, né? Não, nós temos um relatório. Voltando lá, eu pego um relatório da fono, se necessário for, do psicólogo, eu, psicopedagogo, monto um relatório pegando as informações desses outros profissionais, pautado dentro das minhas competências e bibliografia, e mando para a neurologista. A neurologista, como médica, que tem competência para fazer um diagnóstico dizendo e falando sobre as questões neuronais, que vai dar um laudo em cima das minhas escritas, junto com os outros profissionais. É óbvio, ela não vai pegar e vai dar, mas ela vai já ter um caminho para ela fazer as pesquisas dela, né? E assim, o que eu faço também é criar uma rede de amigos, de profissionais, para facilitar o meu trabalho. Por exemplo, eu procuro indicar e sempre ter uma profissional neurologista ou duas, para que eu tenha contato sempre com ela. Então, eu sempre encaminho para duas profissionais. Porque a hora que o meu cliente vai lá, ela me liga. E me fala uma coisa, essa pandemia mexeu muito com a gurizada, mexeu muito, mexeu com os pais, mexeu assim nas estruturas familiares, era um tal de meu filho fica o dia inteiro em casa, não aguento, ele fica o dia inteiro ali no celular, diz que está estudando, mas assim, a pandemia, ela atrapalhou muito em vários aspectos. Eu percebi que a pandemia atrapalhou nos aspectos emocionais, tanto da família quanto do adolescente, que já tem, por exemplo, a criança ou adolescente que está no processo de desenvolvimento, tem as próprias questões para trabalhar. Aí vem uma pandemia, isola todo mundo, força todo mundo a ficar dentro de casa convivendo, com medo, né? Mas pior ainda, forçar todo mundo a ficar dentro de casa com medo. Aí a gente tem famílias desestruturadas, famílias com problemas de violência, mas e como que ficou
assim, dentro do quadro da psicopedagogia, essas crianças e esses adolescentes nessa pandemia, o que você tem para me falar desse momento que a gente passou, e ainda está passando, né, esperamos que finalizando, dessas crianças, dessas famílias, desses adolescentes que às vezes já tinham um problema e daí se isolaram, ficaram dentro de casa e os pais não têm estrutura, não sabem lidar com isso. Como é que ficou esse quadro da pandemia para o psicopedagogo? Então, a primeira coisa, tanto para a criança, as pequititinhas, quanto para os adolescentes, nós vamos fazer o acolhimento. Muitas crianças querem só falar, que não aguentavam mais ficar em casa, porque descobriram que os pais têm comportamento diferente, o comportamento não é o esperado. Muitas crianças começaram a ter medo dos seus pais, medo de perder, medo de apanhar, medo de ele cobrar ou eles cobrarem muita coisa de escola, né? Medo de... São diversos tipos de possibilidades. Então, nesse primeiro momento, eu faço uma acolhida e ouço muito. Porque as questões da aprendizagem, nesse momento, nas primeiras intervenções, eu deixo para segundo plano. Eu faço primeiro o acolhimento e ouço, para verificar o que essa criança, o que esse adolescente tem para falar. Porque ele também fica chateado e ele também quer falar que está acontecendo alguma coisa. E não é só o pai que está vendo que ele mudou de comportamento. E aí nós não podemos negar também que nós temos muitos pré-adolescentes. Nós não podemos descartar que a mudança de comportamento também está relacionada às mudanças fisiológicas. Ele muda o foco de interesse, ele acaba tendo tendência grupal, onde ele escolhe alguns grupos de amigos que ele opta a seguir, onde a família deixa de ser o foco de interesse. Então, eu primeiro faço várias observações para identificar se pode ser uma crise, pode ser uma picos depressivos, se é só uma tristeza, porque essa criança talvez não está sendo ouvida como é necessária, talvez o excesso de cobrança. Então, eu faço orientação. Primeiro eu faço essa observação para depois sugerir as orientações. Até porque a gente sabe o peso que o emocional, a parte emocional, tem na hora de lidar com as cobranças da escola, né? Porque o ir para a escola tem-se uma visão de que você só tem que estudar, mas o ir para a escola envolve muito mais coisa que isso, envolve muito mais. E a pandemia tirou bastante coisa dessa gurizada. E se o emocional dessa criança está abalado, se o emocional, se ela não se sente, por exemplo, segura em casa, porque quando a gente fala de família, a gente não pode pensar naquela família margarina, né, ali da televisão. É uma família, às vezes, desestruturada, é uma família passando em estado de vulnerabilidade, ou é uma família que algum dos membros ali da família, pode ser um pai ou uma mãe, é autoritário, é violento, então ficar dentro de casa com esses aspectos isso tudo já transforma o meu emocional. Eu sofro, eu fico angustiado, eu fico com medo, eu fico ansioso, eu fico triste. E daí eu tenho a demanda da escola. E eu estou longe dos meus amigos, porque, principalmente o adolescente, o refúgio dele é os amigos, são os grupos sociais. Ele não vai falar para o pai e para a mãe que ele não está bem, ele vai falar dos amigos. O pai e a mãe vê depois de um tempo. Então, assim, eu imagino que isso atrapalhe muito o processo de aprendizagem. E daí o psicopedagogo ele tem esses dois papéis, o de ouvir e acolher e o de trabalhar esses problemas da aprendizagem dele, ali uma defasagem, um atraso, às vezes um transtorno que está subdiagnosticado ali, que tipo vê-se os sintomas, mas não corre atrás, a família não tem condição ou não quer, né? Eu acho que a pior parte é eu vejo que o meu filho tem um problema, mas eu não quero aceitar que ele tem um problema. Então, assim, esses momentos são bem delicados até para nós, né, da psicologia, porque é muita demanda e a gente precisa trazer esses pais para junto da gente. E eu imagino que o psicopedagogo faça um trabalho similar, né? Ele traz os pais para junto, acolhe a família também, né? Tudo isso que você falou é verdade. O que tem acontecido, Joyce, muitos adolescentes
começaram a se automutilar, ficar isolados nos seus quartos, ficaram tristes. E esse comportamento começou a chamar a atenção da família. Chamando a atenção da família, eles começaram a observar que não era, que esse comportamento mudou porque o aluno ali começou a apresentar e eles começaram a perceber que o aluno não sabe algumas coisas, que o aluno não sabe algumas competências na escola. E aí eles começaram a perceber que tinha um problema ali e que não era só emocional, era de aprendizagem. Nós temos crianças, eu tenho na infinidade de trabalho de literatura que nós temos visto, rapazes com 14 anos que não conseguem escrever seu nome. E que só foi percebido agora porque entrou numa crise depressiva. Que senão a família não percebia. A família está sempre ocupada com outras questões, a gente também tem que ter essa compaixão de olhar o porquê que essa família não está enxergando esse filho. Por que só agora, né, a sociedade tem um olhar muito julgador, mas o profissional, tanto o psicopedagogo quanto o psicólogo, a gente tem que ter um olhar compassivo, entender, compreender por que não viu, por que só viu agora, o que aconteceu nesse processo que atrasou, por que ele não está fazendo isso, o que deveria agora, né, que é o escrever o próprio nome. Então, a gente tem que ter muita paciência e compaixão, porque de julgamento eles já estão cheios já de julgamento. E se você entra no viés do julgamento, você deixa de atender. Porque a família, ela sabe que ela falhou, seja lá pelo qual tenha sido o motivo, né? Não estamos aqui para isso. Então, ela não quer julgamento, ela só quer ser acolhida e quer ajuda. Ela só quer ajuda. Exato. E a psicopedagogia, Joyce, de um tempo para cá, como eu havia falado desde o início, começou a entrar nas famílias simples, nas famílias que não têm dinheiro para fazer esse investimento. Que no passado, somente quem tinha acesso a psicopedagogo, a psicopedagogia, psicólogo, eram as pessoas abastadas, né? Hoje nós temos crianças de escolas públicas, temos diarista que trazem seus filhos, temos o profissional liberal, temos empresários de grande porte. Então não tem mais uma classe que define que esse profissional exista. Não, hoje o profissional está ali para atender todas as classes sociais, porque o aprendizado ele independe de financeiro. Exatamente. Ele acontece em todas as famílias, com ou sem dinheiro. E a gente percebe que nas famílias, principalmente assim, o trabalho que eu fiz na área pública, a gente percebe que eles te acolhem mais também. Eles te recebem mais, porque eles sabem que tem um problema, igual você falou, eles sabem, mas eles não querem julgamento, eles querem ajuda e querem acolhimento. Então, eles te acolhem na hora que você oferece o seu trabalho e fala, olha, eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ajudar seu filho, sua filha, e a gente vai fazendo o nosso melhor todo dia. E daí eles sentem isso, e daí eles te abraçam, eles abraçam o seu trabalho, e eles fazem o que você pede também, porque eles precisam daquilo. Eles sabem o valor daquilo e eles precisam. Então, é um trabalho, nossa, é um trabalho magnífico. Muito, muito, muito lindo. Verdade. E eu, como psicopedagogo, eu tenho muito cuidado de não comentar, nem sugerir, nem dar margem para diagnóstico equivocado. Tem família que chega, meu filho é hiperativo. Eu não reforço, porque eu preciso fazer as avaliações e eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo enquanto psicopedagogo. Por quê? Para não criar estigma. Eu não posso criar estigma para a vida toda, né? Então, nós temos muito cuidado na hora de fazer documento, elaborar documento, tudo muito pautado dentro dos resultados, dentro da literatura, para nós não criarmos estigmas sociais. Exatamente. Mário,
Você tem algum comentário, assim, de forma livre, assim, você quer trazer alguma evidência para nós, alguma coisa assim, para poder finalizar esse quadro maravilhoso sobre o que é a psicopedagogia? Joyce, eu quero só agradecer a oportunidade em poder estar falando um pouco da psicopedagogia. Hoje, uma psicopedagogia onde todos têm acesso, né? Acesso à informação, acesso aos profissionais. Nós temos hoje, depois que surgiu o nosso sindicato, nós temos mais de 300 espaços que foram construídos e foram possibilitados depois desse esclarecimento, desse incentivo, onde nós entendemos que a psicopedagogia é importante dentro da escola, é importante no abrigo de idosos, é importante no hospital, é importante nos projetos sociais. Então, depois desse momento, cria-se uma rede de profissionais liberais que estão aí dando certo, estão contribuindo no processo de educação e estão contribuindo de forma exitosa. Aqui no Mato Grosso, estamos caminhando para que mais profissionais se qualifiquem e contribuam nas famílias, né, que estão sofrendo, que estão em desespero, como fazer, em quem buscar, que nem todo comportamento precisa de remédio e que a psicopedagogia ou o psicopedagogo ou os profissionais da psicopedagogia podem contribuir para diminuir e amenizar as dificuldades escolares. Entendi. E como a gente pode perceber no nosso bate-papo hoje, o papel do psicopedagogo, ele é de suma importância, né? Ele é o que ajuda a solucionar diversos problemas. Então, ele é um aliado na psicologia, ele é um aliado na pedagogia, ele é um aliado da escola, ele é um aliado da família e ele vem para ajudar e para somar, né? Porque onde tem a dificuldade, igual você falou, onde tem um problema de aprendizagem, lá está um psicopedagogo com seu livro pronto para fazer o trabalho. Isso mesmo. Uhum. Eu acho que eu vou até patentear minha fala. Eu acho super máximo. Faz um quadrinho, coloca um quadrinho com uma moldura e coloca, sabe, aquela frase bem bonita e o seu nome no final. Porque essa frase ficou perfeita. Onde houver ausência de aprendizagem, faz-se necessária a presença do psicopedagogo. Já pode colocar no seu próximo TCC, na sua próxima monografia, frase de efeito, e assina, Mário Ronei. Verdade. Maravilha. Fica aqui o vídeo registrado minha fala. Exatamente. Se alguém perguntar, mas cadê a prova? Aqui está a prova, de que ele falou primeiro. Mário, foi um prazer entrevistar você. Eu aprendi muito com a nossa conversa, eu aprendi bastante. Tirou muitas dúvidas e eu imagino que vai tirar muitas dúvidas das pessoas também que vão assistir esse vídeo. Se tiver alguma mensagem para deixar aí para a gente, fica à vontade. Não deixe de procurar ajuda. A educação do seu filho, a sua educação não está perdida. Sempre há um profissional perto de você. E nesse caso, o psicopedagogo. Uhum, maravilhoso. Meus parabéns pelo seu trabalho. É um trabalho incrível. E a associação agradece mais uma vez a sua presença. Obrigado. Nada. Para a galera que viu o vídeo, curte, se inscreve no canal e ativa o sininho, valeu? Obrigada, gente.